Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bem-vindos ao nosso programa em destaque. Muito bom dia para você que está conosco na TV Sim SBT. Hoje nós vamos trazer para você uma conversa sobre investimentos na área da saúde, em especial saúde suplementar no mercado do Espírito Santo. E quem fala conosco sobre isso é o nosso convidado dessa edição, já está presente aqui na nossa manhã do Em Destaque. É Gustavo Knupp, que é o CEO do Meridional Saúde, que a gente vai conhecer ainda mais nessa conversa a partir de agora, então, conosco. Gustavo, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Em Destaque. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos de casa. Obrigado pela acolhida, pelo tema, muito pertinente a todos os brasileiros que consomem a saúde suplementar. E gostaria já de parabenizar o Grupo Sim, ao SBT, por essa conquista aqui no Espírito Santo e desejar muita sorte e sucesso para todos vocês. Que bom, ficamos honrados mesmo com seus desejos. Muito obrigado. Bem, mas você então aqui com a gente vai nos explicar muito mais sobre esse novo momento, né? Inclusive, é um investimento muito importante, né, para esse mercado da saúde suplementar, como é chamado, né, o mercado de planos de saúde. Até porque também traz o peso de um nome já muito reconhecido aqui para o mercado do Espírito Santo, mas não só ele. A gente vai entender que há uma abrangência também muito grande quando a gente pensa no grupo que está trazendo tudo isso para a gente. Gustavo, então eu queria entender o que é o Meridional Saúde. Bom, o Meridional Saúde, ele nasce aqui no Espírito Santo numa trajetória já de longa história no estado. É uma operadora de plano de saúde capixaba, né? Raiz, aonde a gente tem um grupo hospitalar, que é toda a rede meridional aqui no estado, são 7 hospitais, que está já no mercado da saúde capixaba há mais de 30 anos, né? Então, é uma operadora que, apesar de estar nascendo agora, a gente tem o DNA já do cuidado, de cuidar dos beneficiários. O Meridional Saúde, a gente tem um fundo de investimento, que é o fundo HIG, ou Cora Saúde, né, que é o grande acionista do Meridional Saúde. Esse fundo, ele tem, junto com a rede meridional, são 17 hospitais no Brasil, né? São 7 hospitais no estado do Espírito Santo e 10 hospitais fora do estado do Espírito Santo. Então, temos hospitais em Mato Grosso, no Distrito Federal, no estado de Goiás, no estado de Tocantins e no estado do Ceará. Então, a nossa concepção de nascer aqui no estado do Espírito Santo é porque a gente é capixaba, né? E a gente coloca uma nova opção para o capixaba na saúde suplementar. Esse grupo, ele fatura 2,5 bilhões por ano. A gente emprega mais de 11 mil funcionários em todo o território nacional, nesses 17 hospitais. E aqui no estado, a gente vem para ser uma solução em saúde para o público capixaba. Que excelente. Inclusive, o lançamento é recente, né? A chegada ao mercado traz até essa nova visão, né, do qual é o diferencial para chegar agora, então, o Meridional Saúde, né, ao dispor do cliente capixaba. E, claro, acho que isso é muito importante, né, porque se já tem um conhecimento, né, que vem desde a rede meridional, né, do Grupo Cora, o que agora, com o plano, com o Meridional Saúde, há de diferencial para o cliente, então, também procurá-lo? Além da gente ter a maior rede hospitalar do estado do Espírito Santo, porque quando a gente fala em plano de saúde, você quer ter uma retaguarda de bons hospitais, que é a maior preocupação do beneficiário. Na hora dele ser atendido, na hora dele ter um atendimento no pronto-socorro, de ter uma cirurgia para uma boa equipe. Então, hoje aqui no estado, a gente transita mais de 5 mil médicos dentro da nossa rede hospitalar. Então, são médicos aí de longa data, de experiência, né, nas mais diversas especialidades. E além da gente ser vocacionado na parte hospitalar, na parte de pronto-socorro, de internação e de cirurgias, a gente tem também uma vocação que a população quase não conhece, que é a vocação ambulatorial. Então, dentro de todos os serviços hospitalares da rede meridional, a gente conta também com consultas, com exames laboratoriais e com exames de imagem. Então, a nossa rede, o grande diferencial dela é o quê? É a gente ser a maior rede hospitalar do estado e a gente ter também a oferta da rede ambulatorial, entre consultas, exames laboratoriais e exames de imagem. Excelente.
Então, por isso, você aqui nessa conversa já fica mais atento ao que está à disposição de você em todo o Espírito Santo, até fora dele, como o Gustavo já revelou. Mas acho que é muito importante, Gustavo, também deixar muito claro, né? Assim, os hospitais da rede meridional já eram muito conhecidos e referência onde estão, até, né, onde chegaram com as ampliações recentes. Mas o que traz o plano ser implementado agora? Por que a decisão de ser agora, nesse momento? É algo estratégico também para o grupo ter, né, o Meridional Saúde? É assim, a gente tem uma transformação na saúde suplementar no Brasil, não só no estado aqui, Capixaba, com a oferta também de outras operadoras nascendo aqui no estado, mas a gente tem uma transformação a nível nacional, que são grandes players de hospitais entrando no ramo da saúde suplementar nas operadoras de plano de saúde, né? A rede meridional, ela estudou isso há muito tempo. Então, hoje, o nosso grande cliente, o primeiro cliente da rede meridional, do Meridional Saúde, né, eles são os funcionários da rede meridional. Então, desde o ano de 2019, né, essa operação, essa incubadora, ela já fazia a gestão de saúde dos funcionários da rede meridional. São quase 5 mil funcionários aqui no estado que eram atendidos por essa gestão, da onde nasceu o Plano de Saúde Meridional Saúde. Então, a gente está, além da vocação em cuidar de pessoas, da vocação de ser recursos hospitalares, a gente tem também, nasce uma vocação de ser uma operadora de saúde, né? Que durante esses últimos anos, desde 2019, a gente cuidou da vida, né? Cuidou da gestão de saúde dos funcionários da rede meridional. Excelente. E até porque, se a gente pensar, né, o Gustavo, como CEO, né, do Meridional Saúde, tem essa visão também muito importante do mercado. E você entende que o capixaba está preocupado em ter, né, esse acesso à saúde suplementar, né, ter o seu plano particular de saúde por questões de avanço na expectativa de vida, qualidade de vida no Espírito Santo, que é cada vez mais reconhecida. Tudo isso vai compondo, então, também esse perfil de cliente. E é para isso também que o plano chega, para preencher algumas lacunas no mercado, ou talvez várias delas, né? Você pode dizer até mais para a gente, para que esse cliente seja cada vez mais atendido, mais assistido. É isso, Gustavo? É isso, Fábio. E você está coberto de razão. A grande Vitória hoje, principalmente a cidade de Vitória, tem o maior share de atuação da saúde suplementar no Brasil. O que quer dizer isso? A população de Vitória consome a saúde suplementar. É o maior percentual da população que é coberta por um plano de saúde. Então, isso muito característico pelo poder aquisitivo da cidade de Vitória, e pela população também, em torno aí de 350 mil habitantes, parte dessa população consome a saúde suplementar. Então, a estratégia nossa, ela é chegar no mercado e oferecer, ser uma opção para o capixaba, né, na solução em saúde que ele busca, porque há muitos anos o mercado do Espírito Santo ele ficou com uma oferta de 2 players só. Né? E agora o Meridional Saúde chegando, a gente chega com toda a rede credenciada hospitalar que nós temos, né? E uma operadora também vocacionada um pouquinho para o digital. Então já tem inovação, é isso? Já tem inovação. Que bom, vamos conhecer mais essa inovação. Pode até, inclusive, detalhar algumas, se você já puder. A parte nossa do atendimento e de autorizações, ela é toda feita via aplicativo. Então, você não tem que ir à loja de atendimento do Meridional Saúde para buscar autorização de procedimento, ou autorização de cirurgia, ou de algum exame. Pelo próprio aplicativo, você tem o cartão virtual e tem todo o processo, o fluxo, né, o percurso assistencial do beneficiário ali na palma da sua mão. Então, é uma tecnologia aliada à operadora de plano de saúde, o Meridional Saúde, que a gente vai trazer mais conforto e mais segurança também para o beneficiário. Agilidade, né? Pelo menos a gente pensa que, né, quando os serviços digitais estão à disposição, né, que essa agilidade, ou muita gente vai chamar de burocracia também, né? Reduz a burocracia, agiliza mais as respostas para esse cliente, é isso? É exatamente isso. A burocracia ela tem que ser reduzida na saúde suplementar. Não pode ficar com essa postergação de exames, de autorizações, onde o beneficiário fica mais incomodado com relação a esse prazo. Apesar de que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, ela estipula regras e normas, inclusive em dias
para as autorizações. E você tem operadoras no mercado que utilizam dessa regra para cumprir o prazo dentro da sua capacidade, né, máxima, para autorizar só na véspera do lançamento desse prazo, né, do vencimento desse prazo. Sim, sim. O que a gente quer é trazer essa agilidade para o consumidor e trazer também uma comodidade e uma segurança. Ele pode contar com a rede Meridional. Que bom. Né? A gente fala que o Meridional Saúde, a vida pede, a vida está pedindo um novo plano de saúde. Exato, e por isso, então, a partir de agora, nessa conversa, você fica muito mais esclarecido sobre esses pontos importantes de destaque e diferenciais no mercado, acima de tudo. E aí também tem um ponto, né, Gustavo, se a gente pode falar, nesses modos com que o plano é ofertado, né, de olhar mais individualmente cada dor, né, de cada necessidade quando a pessoa procura, justamente porque muito se diz, né, mas eu sou só mais um número ali para aquela operadora. Pelo visto, não. Pelo que eu entendo, é justamente uma atenção até mais específica para quem está, então, dentro do Meridional Saúde, para que seja o melhor atendimento possível. E tem que ser o melhor atendimento. Como a gente vai cuidar do todo, apesar de ter uma ampla rede credenciada, porque, Fábio, o plano de saúde Meridional Saúde, ele não está restrito só à rede credenciada dos hospitais do Meridional. Além dos hospitais do Meridional, a gente tem produtos que ofertam outros hospitais também na rede credenciada. Ah, que legal. E oferta também a consulta com outros médicos que estão fora do nosso serviço da rede hospitalar. Que bom. Hoje a gente tem em torno aí de 2.000 médicos credenciados. Então você tem atendimento com os médicos dentro do consultório dele. Né? Então isso também é um diferencial grande para os beneficiários. Que bom. Fora o que a gente pode ainda te contar, por exemplo, né, para colocar tudo isso à sua disposição ou à disposição dos clientes, tem geração de vagas de emprego, né, além do próprio corpo médico, né, que o Gustavo acabou de falar. Então a gente tem muito ainda que conhecer sobre o Meridional Saúde. Depois do nosso intervalo, então, a gente volta e ainda continua comentando tudo isso, porque explicação e saúde, né, fazem aí um ponto muito importante de atenção de você que está no nosso Em Destaque nessa manhã. Então já já a gente volta. De volta com o nosso programa Em Destaque nessa manhã na TV Sim SBT. A gente está falando aqui sobre investimentos na área da saúde suplementar no Espírito Santo. O lançamento de um novo plano de saúde. Já está no mercado, inclusive. A gente está tendo mais informações aqui com o nosso convidado nessa edição. Quem está conosco no Em Destaque é Gustavo Knupp, que é o CEO do Meridional Saúde. Esse plano de saúde, então, que chega recentemente ao mercado e já traz aí novidades, mostra a expansão de um grupo consolidado na área da saúde do Espírito Santo, mas não só para a gente, para todo o Brasil esse grupo tem atuação nos principais estados, inclusive, com uma relevância na entrega de serviços de saúde em excelência. Mas, como o próprio Gustavo falou com a gente aqui, DNA capixaba, porque tudo isso surgiu no Espírito Santo, né? A gente está falando através aí do grupo Cora Saúde, para falar também do Meridional Saúde. Inclusive, com esse nome, né, Gustavo, a gente até falou, né? Os hospitais da rede Meridional surgiram antes, né, do plano em si. Hoje eles estão articulados para atender o plano também. Mas o primeiro hospital, se eu não estou enganado, surgiu em Cariacica, aqui na região metropolitana de Vitória. Foi o primeiro e daí, então, foi a semente para o que a gente está falando de hoje de grupos? Isso mesmo, Fábio. Quando o Fábio reforça que nós somos uma operadora capixaba, eu fico feliz, porque o capixaba, a gente tem que valorizar as coisas da terra. Claro. Né? O capixaba, ele tem uma atuação e uma importância, uma relevância no cenário nacional muito grande. E esse grupo nasceu aqui, Fábio. Ele é o primeiro hospital construído, foi o Meridional Cariacica, há 30 anos atrás. Nossa. Então tem bastante tempo. Olhando hoje, sim, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E depois do Meridional Cariacica, foi surgindo outros hospitais. Como, por exemplo, em Cariacica a gente tem mais um hospital, que é o Hospital São Francisco, o Meridional São Francisco. Em Vila Velha, nós temos 2 hospitais em Vila Velha. O Meridional Praia da Costa e o Meridional São Luís, que está ali na região do Ibis. Exato. Em Vitória, nós temos o Meridional Vitória, em frente à UFES. Ele tem um DNA vocacionado para a parte de parto. Sim. Né? Qual da maternidade Santa Úrsula. Correto. Mas ele é também um hospital geral.
É um hospital de atendimento ao público, de pronto-socorro. Temos também lá um centro de especialidades médicas, uma central de oncologia com muitos recursos, o que tem de mais moderno hoje no Brasil. E a gente tem também o Hospital Meridional Serra, o antigo metropolitano. Né? Para os serrenses, o metropolitano ainda é uma marca muito forte. Exato, é forte. E a gente preserva todo esse legado que o metropolitano tem na Serra. E temos também um único hospital privado da região norte do estado, que ele fica em São Mateus, que é o Meridional São Mateus. Que bom, então uma rede que está à disposição de todos, mas mostra também, né, a preocupação, pelo menos eu entendo que seja, né, uma preocupação do grupo em estar em diferentes regiões, não só da área metropolitana, mas do próprio território capixaba, né? Sim, a gente tem uma parte da expansão e da parte da capilaridade da rede hospitalar para dar um maior conforto, inclusive de deslocamento do beneficiário, para ele buscar um hospital mais próximo da residência dele. Então, isso é a grande vantagem hoje da parte do plano de saúde, do Meridional Saúde, dele contar com uma vasta rede credenciada hospitalar e ambulatorial. Que bom. E se a gente quiser também entender, Gustavo, né, sobre os planos e os benefícios que tem, né? É claro que acho que isso se molda a questão, né, de faixa etária, né, e isso vai ficar também, inclusive, disponível para você no endereço, saber, né, o caminho direto para ter outras informações mais precisas ou pelo menos mais particulares em relação ao Meridional Saúde. Mas de maneira geral, como é que está elaborado aí os planos e os benefícios? O Meridional Saúde ele nasceu para comercializar planos coletivos. Então a gente tem a opção do plano coletivo empresarial, que envolve o CNPJ, os seus sócios, né, e os funcionários, mais os dependentes legais. E o plano também coletivo por adesão, que são os planos feitos através das entidades de classe, para engenheiros, médicos, funcionários públicos, né, entre outras categorias que criam elegibilidade para a contratação do plano coletivo por adesão. A Meridional Saúde, por hora, a gente não vai fazer comercialização de venda de plano individual, que é o plano onde vincula este produto ao CPF do beneficiário. Né? Então, das 3 opções que a Agência Nacional de Saúde disponibiliza para as operadoras, a gente vai comercializar 2 delas, que é o coletivo empresarial para as empresas e o coletivo por adesão. Hoje, no Brasil, né, na saúde suplementar, o maior plano comercializado são os planos coletivos, tanto o empresarial, né, com a sua maior abrangência, que são os maiores compradores, os empresários, né, como também o coletivo por adesão, através das entidades de classe. Muito bem. Quando você deu o exemplo do Meridional Vitória, aí você falou do atendimento oncológico, né? E falou também do atendimento na hora do parto. Aí eu fiquei pensando também sobre essa abrangência de serviços, né? Porque acho que uma preocupação de quem contrata, né, o plano de saúde ou pensa em oferecer isso, né, no caso aí, aos funcionários, é justamente que gama de serviços estará à disposição. E pelo que eu entendi, das mais variadas e mais importantes também, né? Porque nos momentos de sensibilidade e de problemas, né, a gente pensa se vai estar com aquilo próximo de nós ou não. E pela rede, e o que você falou, pelo visto sim, temos então uma oferta muito densa de serviços à disposição desse contratante. E é isso mesmo, Fábio. A gente tem toda a oferta de serviço da nossa rede própria, vamos dizer assim, né, de toda a rede meridional, dentro do que está estabelecido no rol de procedimentos da ANS. A gente tem a agência reguladora, que é a Agência Nacional de Saúde, que ela regula e ela dispõe ali de todos os benefícios que quem está contratando a saúde suplementar pode ter. Eu vou dar um exemplo aqui de um serviço que a gente tem dentro do nosso hospital, por a gente ser pioneiro aqui no estado do Espírito Santo, que é a cirurgia robótica. Verdade. Hoje, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, ela não prevê autorizações para cirurgias robóticas, né? Mas o nosso hospital ele tem esse serviço para ser disponibilizado para a população, para quem vai fazer uma contratação desse serviço em âmbito particular, né? Então, tudo que abrange a parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, o Meridional Saúde, a gente tem a cobertura na mais vasta oportunidade aí de serviços que a gente tem dentro da nossa rede. Que bom.
além de tudo que já tem, né, de infraestrutura do grupo, né, do Meridional, ou do Cora Saúde, né, eu falei ali na saída do primeiro bloco que também tem criação de vagas de trabalho. Colocar o plano de saúde no mercado também trouxe vagas de trabalho, né? Ou abriu ou disponibilizou vagas de trabalho. Tem isso também, né, Gustavo? Para colocar, então, toda essa oferta nova, né? Pessoas precisam ser contratadas. Há esse giro também de vagas que são disponibilizadas quando o grupo toma essa iniciativa, né, de criar o plano e já colocá-lo no mercado como está? Sim, a gente, nos próximos 2 anos, a gente estima uma contratação direta de 500 colaboradores. Nossa. Né? Em torno aí, tanto da parte de serviços hospitalares, como também da operadora de plano de saúde. Fora os empregos indiretos que são gerados dentro da Grande Vitória, né? Para a parte da contratação também e da ampliação, da expansão da operadora de plano de saúde. A gente viveu um fenômeno, Fábio. No momento pós-pandemia, né, a saúde suplementar ela voltou a crescer. A saúde suplementar ela chegou a ter, em meados de 2008, em torno de 55 milhões de beneficiários no Brasil. A saúde suplementar ela teve uma transformação no Brasil. Ela já foi em torno aí de 55 mil beneficiários em 2008. Mas com a crise econômica que o país viveu, ela teve uma queda no número de beneficiários importante em todo o Brasil. Ela chegou a ter 44 milhões de beneficiários antes da pandemia. Quando a gente iniciou a pandemia em 2020, em março de 2020, que gerou aquele pânico, né? As pessoas sendo hospitalizadas, a gente teve que ter uma preparação especial dentro de toda a nossa rede hospitalar para estar absorvendo os doentes, né? Aquelas pessoas que estavam acometidas pela Covid. A saúde suplementar, naquela ocasião, ela tinha em torno de 44 milhões de beneficiários. E hoje, a saúde suplementar está com 52 milhões de beneficiários. Nossa. Então, a população ela voltou a ter uma preocupação, né, com a saúde suplementar e teve um crescimento da parte da contratação dos planos de saúde. O que a gente espera é, nesse crescimento agora, o Meridional Saúde ele ser uma opção para o povo capixaba. Que bom. E está aí mesmo à disposição do público capixaba, mas aí eu fiquei na dúvida, né? Você falou sobre ter estruturas, né? O grupo tem estruturas fora do Espírito Santo. O Meridional Saúde vai chegar nesses outros estados onde também já tem estrutura de hospitais meridional? Por hora, a gente vai consolidar o estado do Espírito Santo. Ah, sim. Né? Mas temos planos futuros para ir para as outras praças onde o Meridional Saúde, a Rede Cora, ela tem hospitais, como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e no Ceará. Excelente. Mas a nossa visão agora de curto prazo é a consolidação no mercado do estado do Espírito Santo. Atender o Espírito Santo estão aí nas prioridades. Muito Mas tem uma vantagem, Fábio. Qual que é? O beneficiário Meridional Saúde, ele conta também com atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Aí sim. Através da Abrange. A Abrange é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, de Medicina de Grupo, onde tem vários hospitais credenciados em todos os estados brasileiros. Então, o beneficiário Meridional Saúde, ele pode ficar seguro que quando ele estiver fora do estado do Espírito Santo, ele vai ter o atendimento de urgência e emergência médica em toda a rede credenciada da Abrange. Que bom. Isso traz maior conforto e segurança também para quando o beneficiário estiver de férias ou estiver de viagem a trabalho para outro estado. Excelente. Então, cobertura aí já sendo reconhecida até fora do Espírito Santo para aqueles que chegam então ao Meridional Saúde. Tem um ponto legal, Gustavo, e você com seu olhar no mercado já deve ter entendido isso também, que é alguns momentos, e aqui a gente já até falou da qualidade de vida, avanço, né, nas pessoas em mais idade, e às vezes não é só se preocupar quando o problema aparecer, né, quando algum sintoma de alguma doença pode se manifestar. Mas é ter aquele cuidado sempre para que a saúde fique, né, em dia, vamos chamar assim. Ou seja, pensar na saúde mental, pensar na alimentação, se as pessoas estão fazendo, né, acompanhamentos que são regulares, tudo isso também entra numa preocupação do Meridional Saúde? Entra e a gente está preparado para isso. Nós temos grupos de promoção à saúde voltado aos diabéticos, aos hipertensivos, às gestantes, para promover todo o cuidado com esses grupos. Agora, é importante frisar que mesmo a pessoa ela não tendo nenhuma patologia de uma doença, ela tem que buscar o seu médico para fazer, né, pelo menos uma consulta a cada ano,
para buscar um histórico de saúde, para deixar a saúde do beneficiário em dia. Então é importante esse contato com o seu médico para poder você cuidar da sua saúde. E não esperar problema aparecer mesmo, né? Acho que é o melhor, é isso. Então, graças a essa visão também do Meridional Saúde. Aproveitando que o nosso tempo também está se esgotando, Gustavo, acho que é importante a sua leitura, liderando esse time, né? Já tem uma carreira consolidada também na área do mercado da saúde suplementar. Como é que é o engajamento, né? Que energia chega também com isso, em toda essa liderança, né? Pensando naquelas novidades que estarão à disposição do mercado, né? Que toda essa estrutura já reconhecida dos hospitais também vão ficar ali apostos para serem, né, usadas quando há essa contratação. Qual é essa sua visão enquanto líder desse momento? Fábio, eu estou na saúde suplementar tem 23 anos e esse momento é um momento ímpar da saúde suplementar no estado do Espírito Santo. A gente está com uma equipe completamente engajada, uma equipe conhecedora da saúde suplementar, que eu tenho certeza que a gente vai estar levando a melhor solução em saúde para todos os nossos beneficiários. Que bom. E por isso que está em destaque também aqui com a gente. Queria agradecer muito, nosso tempo se encerra. A gente deixou, inclusive, aí para que você veja, né, os locais de ter a informação também direta, né, do Meridional Saúde. Gustavo, pela sua liderança, né, através aqui do nosso programa, cumprimento a você e todos que estão ligados nesse momento tão importante, como você disse, de transformação no mercado capixaba, mas que a sua representatividade, então, também chegue aí, como a gente viu, levando cada vez mais saúde para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Um abraço a todos. Um bom dia. Bom dia também. E um bom dia para você que nos acompanhou aqui também, conhecendo ainda mais sobre esse importante momento. É um investimento, mas também é uma evolução para o nosso mercado do Espírito Santo. Obrigado pelo seu acompanhamento. O convite para que volte na nossa próxima edição. Até lá. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.